dentro do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão e principalmente da Rocinha, eles constroem prédios e eles vendem essas suítes para que os caras de outros estados que sejam faccionados possam ficar lá e ficar escondido de boa, porque veja só, para invadir esses dois locais, quer dizer, para entrar nesses dois locais foi preciso 2.500 policiais com toda a tropa de elite, tanto da Polícia Civil quanto a militar. Então foi preso sujeito do Pará, sujeito da Bahia, do Espírito Santo, caras faccionados de várias facções que estavam escondidos ou passando um tempo ali dentro do Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão. Na Rocinha já foi encontrado também cara do Ceará, do Pará, de todos esses lugares, e foi emitido mandados de busca para achar esses caras também, e acharam um pessoal desse. Eles prenderam 80 pessoas, essas 80 pessoas, uma parte significativa desses números eram de pessoas que não eram dali da Penha, que não eram do Complexo do Alemão, que eram, evidentemente, de outros lugares e acabaram vindo para lá. Mas isso está muito comum. E sabe o que acontece, Marcelo? O TCP também está fazendo isso. Os caras vêm, os caras aprendem o know-how, voltam para outros estados com aquele know-how que eles aprenderam do Comando Vermelho de tomar ali os principais serviços da vida cotidiana. Por exemplo, vamos lá. Venda de maconha é uma porcentagemzinha do que os caras ganham. Venda de pó é outra porcentagem. Mas quantas pessoas usam pó e maconha? De cada 100 pessoas, quantas usam pó e maconha? 10, sendo mais generoso. E internet, quantas pessoas usam? Né? E pão, quantas pessoas comem? E energia, e água. Então, esses serviços básicos que a internet já pode ser colocada, é o que tem dado muito dinheiro. Os caras aprendem esse know-how aqui, voltam para suas localidades, e a primeira coisa que eles fazem é esse sistema miliciano de tomar conta dos serviços da vida cotidiana, e isso é domínio de território, entendeu? Você não está dominando só o local com arma, você está dominando a informação do local, você está dominando água, você está dominando energia. Tipo assim, você está dominando água, energia e informação. Se você corta essas três coisas, a pessoa morre, entendeu? Ela morre para o mundo. Entende como é que é o nível de controle na vida das pessoas? E nesse sentido, acho que o Comando Vermelho ainda não atingiu o grau de complexidade que o PCC, por exemplo, em São Paulo, né? O Comando Vermelho, ele é mais regional, atua mais como miliciano, o PCC já tá num caráter superior aí. Os dois estão lavando dinheiro, os dois estão em períodos de infiltração em vários espaços, em vários lugares. A questão é que o PCC ele tem uma sistemática de hierarquia e de controle disciplinar que é muito mais organizado do que o Comando Vermelho. Vou dar um exemplo para vocês. Funciona mais ou menos como matriz e filial. O que se o André do Rap der uma ordem na Bolívia, a ordem é cumprida em Roraima e a ordem é cumprida em São Paulo. No caso do Comando Vermelho, o Marcinho VP não manda no cara do Comando Vermelho de Rondônia, de Roraima ou do Pará. O que ele faz é emprestar o nome dele e fornecer pó para esses caras. Enquanto o PCC ele tem essa ordem mais rígida. O PCC adotou um modelo de controle dissimulado, que é o controle do seguinte: eu estou aqui, mas eu não preciso necessariamente estar com armas para mandar. Só que se eu precisar, você sabe que eu entro. No caso do Comando Vermelho, ele adotou franquias de ocupação, que seria o seguinte: eu ocupo esse lugar, eu fico aqui armado e eu controlo toda essa população que está aqui. Tem questão de topografia, tem questão da questão policial do Rio de Janeiro também. Isso está se replicando na Bahia, esses dois modelos, com as 21 facções criminosas que a gente tem lá. Eu não sei se eu consegui explicar direito. Sim, sim. Acho que a gente pode falar também. Antes da gente falar sobre a loja de brinquedo que está sendo usada para lavagem de dinheiro para o PCC, é, Joel, a gente tem pode fazer alguma previsão de como isso vai escalar, né? Esse avanço da polícia, esse combate ao crime organizado. Existe algum indício que isso vai se tornar mais frequente, que vai se tornar maior? Ou não dá para fazer esse tipo de especulação? Ó, isso foi um grande baque no Comando Vermelho, assim como foi aquele grande baque quando teve aquela operação Carbono Oculto, que desmantelou o posto de gasolina, a usina do PCC. É um baque, é uma paulada muito forte. Perdeu vários caras que eram chefes, foram presos. O Belão da Quitumba, por exemplo, que é um cara muito famoso da Quitumba, que é um cara muito famoso, braço direito do Doca. O contador do Doca que fazia o recolhe das bocas foi preso também, o Nicolas. Então, tipo assim, foi forte. O Doca vai ter que ficar uns dias afastado, escondido e tal. É questão de honra agora para os caras buscarem ele, porque com os 4 policiais mortos, não, eu acredito que nós teríamos mais operações aí, mas eu acho que o que fica disso daí é a briga política, tá? Por quê?
O Cláudio Castro, ele é uma peça muito importante para pressionar o governo federal no que tange a questão de transformar as facções criminosas em terroristas ou não. A O partir que do muda? momento... João, essa é uma discussão que eu ia ter, era a minha próxima pergunta. O que muda isso na prática? Você colocar as facções como terroristas? Tá. Nessa atual legislação não tem como fazer esse encaixe, porque essa atual legislação diz que o terrorismo é feito por questões de intolerância religiosa, de raça e essas coisas. Tá. Acontece, o Peixão, por exemplo, ele já está sendo investigado por terrorismo porque ele mandou fechar igrejas, ele mandou fechar centros de umbanda e essas coisas, certo? Mas existe a questão de que se for terrorista, muda-se para competência federal e muitos governadores podem ficar mais tranquilos, entendeu? Entendi. Nesse sentido.